A gente vai agora para as nossas perguntas, mas antes eu queria só fazer, né, um pequeno panorama aqui de alguns pontos que foram colocados pelos nossos painelistas e perceber o quanto que é importante, né, a gente ver essa convergência entre tudo aquilo que vocês trouxeram, né, então, é de fato, a gente pensa num cenário, né, então, no sentido daquilo que nós percebemos enquanto ações que estão acontecendo no território, né, então, quando o Felipe traz todas as questões e o avanço que nós já tivemos, né, quando a gente pensa na política de atenção farmacêutica, então a gente está com mais de 20 anos de uma política que, de fato, né, precisa avançar e existem todas as questões de pactuações que precisam ser feitas, né, Felipe, em território, mas a gente consegue perceber o quanto de avanço a gente já teve e o quanto que hoje, né, os pacientes já conseguem ter um acesso. É claro, existem coisas que ainda são burocráticas, existem coisas que a gente ainda percebe que precisa ser avançada e que precisa de fato, né, dessa luta nossa enquanto gestão, mas não uma luta só do município ou só do estado, mas eu acho que é um processo conjunto, né, tripartite. E aí, enquanto você falava, eu percebia no chat, né, algumas questões, até no sentido de muita gente não perceber ainda, mas qual ente que eu preciso perguntar, ou qual ente que é a responsabilidade daquele componente, enfim, então todo esse processo, eu acho que você trouxe isso de uma forma muito, muito clara, né? E aí a doutora Débora também trazendo tudo aquilo que é a perspectiva das nossas mudanças comportamentais, né? Então, tudo aquilo que a gente pensa enquanto mudança de estilo de vida, e aí eu sempre dizia isso, né? Quando em outros campos que eu já atuei aí, em pouca vivência que eu tenho de SUS, mas ali junto com o território, e a gente percebe isso, né? Como que a gente vai pensar e como a gente vai falar em mudanças de estilo de vida ou pensar e aí um ponto importante, né, e aí que me frisou muito a memória do que a doutora Débora trouxe, porque ao mesmo tempo que a gente precisa falar e precisa olhar para o paciente que já está adoecido, também tem um paciente que não está, mas e aí como eu vou falar de promoção da saúde, como eu vou pensar em práticas, né, de mudanças de estilo de vida para esse paciente que ainda não tem diabetes, que ainda não tem hipertensão, mas que ao mesmo tempo, às vezes, né, e é quando a gente olha para a atenção primária, a gente ainda percebe alguns gargalos nesse processo, né? Então, assim, há uma atenção primária que talvez para muitos profissionais até a gente ainda tem aquela atenção primária que não é resolutiva, né? Que ainda é de encaminhamento, eu encaminho para um outro nível de atenção. Pelo contrário, né? Quantas coisas a gente pode resolver, e aí o professor Eugênio traz muito isso, né? O modelo de atenção às condições crônicas. Então, quantos pacientes que chegavam lá, eu, enquanto enfermeiro de atenção primária, o paciente chegava para ter uma consulta, às vezes só com o nutricionista, só com o enfermeiro, né? E a gente podia olhar para aquilo e mudar o processo de trabalho. E aí é engraçado perceber isso, né? Até quando a gente tem algumas vivências de profissionais que acabam de sair da graduação, percebem isso. Nossa, mas a atenção primária a gente consegue ser resolutivo, né? A gente consegue mudar conduta, a gente consegue mudar processos e tudo isso interferindo diretamente ali na vida do paciente. Então, agradecer muito vocês por todas as falas, né? O Cristiano trazendo todo esse cenário que é tão importante, né? E quando a gente pensa nessas questões, né, de gestão, quando a gente pensa nessas questões de mudança de processo, não tem como a gente fazer saúde, né, Cristiano, sem a gente estar, de fato, olhando para todos esses cenários e todos esses pontos que você muito bem destacou e para que a gente consiga, né, avançar em todos estes processos. A gente tem algumas perguntas aqui, eu já vou começar fazendo duas perguntas para você, Felipe. O Beto Carvalho trouxe um questionamento, né? Quais mecanismos de financiamento misto estão atualmente sendo empregados? E aí uma questão também referente ao PROAD, né? Como o PROAD vem atuando nessas frentes? Quais as parcerias com os centros acadêmicos de pesquisa para avaliação de implementação de estudos pragmáticos? E uma outra pergunta também, também nessa mesma linha, algo que realmente vemos é que muitas pessoas não sabem qual das esferas públicas devem cobrar. Por exemplo, cobrando o governo estadual por algo que é de responsabilidade municipal. Seria possível pensarmos na criação de um material ou fórum específico para isso? E uma última também para o Felipe. Como novas tecnologias, incluindo a IA, estão sendo avaliadas para adesão a tratamento e as linhas de cuidado intersetorial e multidisciplinar? Se você tem alguma questão nesse sentido também para trazer para a gente, principalmente na sua experiência, né, aqui já no município de São Paulo, e com certeza vocês já estão tão avançados nesse processo. Fica à vontade para responder, Felipe.
Obrigado. Excelentes apontamentos aqui para a gente poder discutir. Vamos lá. O primeiro deles fala sobre a questão dos mecanismos de financiamento, né, que estão sendo empregados. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, até mesmo porque, sem dúvida nenhuma, nesse campo, né, das tecnologias, onde os medicamentos estão dentro dessa seara, acho que existem modelos que ainda precisam ser melhor desenvolvidos e pensados no âmbito do nosso país, até como acontece lá fora. Até mesmo o papel, posso dizer assim, do setor privado dentro desse processo, né, para além, mais uma vez, só da venda ou aquisição de produtos, mas que essas tecnologias e produtos estejam dentro de um combo, né, onde eles também possam contribuir no processo de formação, os profissionais que utilizam essas novas tecnologias que estão surgindo a qualquer momento, e outros meios, né, de contribuição. Um dos pontos importantes que tem sido discutidos no âmbito federal, especificadamente no Departamento de Assistência Farmacêutica, no Complexo Econômico Industrial da Saúde, são parcerias mesmo por meio de PDPs, né? É o que a gente tem visto de forma mais comum, né? Onde tem-se pactuações de acordo com devidos interesses, né? De ambos os lados, mas prioritariamente para atender a demanda da saúde pública. Posso dar um exemplo aqui concreto. Uma dessas realidades que estamos vivendo neste momento, inclusive, é a questão das insulinas humanas. Então, acho que o país hoje passa por uma situação bastante crítica relacionada ao abastecimento de insulinas humanas. Nós aqui nos municípios sabemos, né, que o abastecimento de todos os municípios do país das insulinas, elas são de responsabilidade do Ministério da Saúde, o ministério que abastece todos os municípios, e foi feita uma transição, né, de apresentação das insulinas de frasco para canetas descartáveis, inclusive com a aprovação da Conitec e tudo mais. Agora a gente tem uma dificuldade, não estamos conseguindo receber mais canetas descartáveis por uma dificuldade produtiva, né? O fabricante nacional que abastece praticamente 90% da demanda nacional decidiu, enfim, fez um comunicado de que não ia mais, né, ia fazer uma mudança de tecnologia, não ia mais produzir algumas dessas tecnologias. Então, agora tem uma nova apresentação que foi incorporada, que são as canetas reutilizáveis. Estou trazendo assim só para vocês entenderem assim como que todas essas mudanças, fruto de dificuldades mercadológicas, acabam impactando também na adesão e no resultado direto lá, né, no cuidado com as condições crônicas nas usuários, né? Boa parte dos pacientes, por exemplo, diabéticos, são acompanhados, que são idosos, como muito bem colocou aqui o palestrante anterior, por exemplo, que estava adaptado à tecnologia, em curto período de tempo já tem 3 tecnologias diferentes que passaram. E aí estamos em vistas de mudar para uma nova tecnologia, que são as insulinas análogas, que foram incorporadas agora no âmbito da Conitec para atenção básica, né, para além do componente especializado. Então, quero dizer assim, ficamos muito reféns ainda de tudo isso, e isso tudo acaba impactando diretamente na assistência. E por que que eu estou dando um exemplo das insulinas? Porque, por dificuldade da questão da aquisição das insulinas humanas no mercado nacional e até mesmo fora do Brasil, né, por uma questão mercadológica, o Ministério tem articulado algumas PDPs, uma delas, inclusive, é para a produção de algumas insulinas análogas em solo brasileiro, né? Enfim, algumas já foram anunciadas, inclusive. Então, vejo que essa talvez seja uma das estratégias interessantes, né, que é o que eu tenho visto com mais frequência, já existiam outros PDPs também, principalmente para algumas dessas tecnologias, vamos dizer assim, com dificuldade mercadológica, né, como agora são as insulinas humanas. É, eu acho que esses mecanismos são fundamentais, importantes, mas, mais uma vez, acho que a gente precisa pensar um pouco além. Precisamos pensar para além desses mecanismos, porque, mais uma vez, precisamos tentar trazer para dentro dessas propostas, desses elementos voltados para mecanismos, né, de aquisição, de tecnologias e tudo mais, outros elementos que vão para além do produto. Eu acho que esse é o nosso maior desafio atualmente, certo? E principalmente, e não posso deixar de falar, assim, rapidamente, também dar um destaque para a questão dos laboratórios públicos, estatais, que infelizmente por muito tempo ficaram muito escanteados, com pouco financiamento, e o papel principal deles, que é a produção,
né, para o SUS, daquilo que tem como necessidade, que não tem interesse mercadológico, infelizmente foi ficando de lado. Então, hoje nós temos laboratórios importantes que passam por muitas dificuldades e fruto de políticas ao longo de muitos anos que foram sendo desenvolvidas. Com relação ao mecanismo, com relação ao PROAD, já o segundo ponto, acho que foi uma pergunta muito interessante, porque vocês viram que eu trouxe muito essa abordagem de que precisamos pensar em todas essas dimensões, e na dimensão tecnológica, medicamentosa, na farmacoterapia, temos uma situação bastante alarmante no país, onde muitas das políticas que nós temos estão muito voltadas para a aquisição, para o produto, e pouco voltadas para a questão da promoção do uso seguro e racional, para a promoção e a consolidação de oferta de serviços farmacêuticos voltados para a garantia de melhores resultados. Então, é um paralelo interessante, pessoal, porque enquanto em alguns momentos a gente tem avançado no acesso a algumas dessas tecnologias, esse acesso não necessariamente tem correspondido com melhores indicadores de saúde. Porque o acesso por si só, não englobado também com práticas seguras de promoção e informação, né, não necessariamente vai trazer mais benefícios. Então, essa é a grande discussão. E em vistas disso, em 2018 até 2023, 2024, foi muito interessante porque as grandes entes aí responsáveis pela condução das políticas em âmbito nacional, o Ministério, CONASEMS e CONAS também, de alguma forma, eles estavam envolvidos, né, num projeto, né, onde o Fernando também participou junto comigo, né, PROAD Sul, junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, voltado justamente para trazer esse processo de ressignificação na prática dos municípios. Então, foram desenvolvidos vários processos formativos com mais de milhares de profissionais que foram formados com esse olhar, pensando estratégias de implantação e implementação de serviços farmacêuticos voltados para a promoção do seguro racional de medicamentos, para além do foco no produto. E mais de 400 municípios foram apoiados e tiveram algumas práticas exitosas, com resultados bastante interessantes, mostrando a importância da integração da assistência farmacêutica para além do eixo de suprimentos, mas também voltado diretamente para o cuidado. Então, temos alguns resultados e algumas publicações que estão disponíveis, inclusive no site do CONASEMS, que eu convido, caso quem tem interesse de olhar. Com relação a esse ponto de quem cobrar, eu entendo, e isso nós vivenciamos muito na prática, porque de fato ainda é complexo pensar nesse processo de financiamento, de responsabilização, quando a gente fala de componentes da ciência farmacêutica, e tenta traduzir isso para a população, porque isso acaba ficando muito complexo no dia a dia. Entender que o Estado tá responsável pelo componente especializado, diretamente junto ao Ministério da Saúde, no fornecimento dos medicamentos desse eixo para o paciente. O município é responsável direto pela execução do eixo do componente básico na oferta desses medicamentos, mas tem um financiamento tripartite de todos os entes. O estratégico permeia ali a aquisição centralizada para a distribuição pelos municípios, com realidades tão distintas, né, tão diversas no nosso país. Então, eu acho que é super interessante o que foi proposto aqui por quem fez essa pergunta, que a gente precisa traduzir melhor isso no dia a dia. Porque no dia a dia o que o usuário quer é ter acesso à tecnologia, ter acesso ao serviço, independente de quem é responsável. E às vezes tem muitas dificuldades lá na ponta de fazer isso ser operacionalizado de forma adequada, né, para o usuário que vai receber isso lá na ponta. Então, achei muito interessante essas questões que foram propostas de pactuação, de trazer alguns elementos para publicizar melhor essas responsabilidades e, mais do que isso, simplificar esse acesso. Né? Não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, o componente especializado, todo mundo que já vivenciou e teve que ter acesso, ir até alguma farmácia com componente especializado, viu como é difícil e como é burocrático. É uma série de documentos, uma série de formulários. Então, de fato, precisamos, inclusive, utilizar as novas tecnologias a favor para desburocratizar muito esses processos. E, para finalizar, a questão das novas tecnologias, da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, tem sido super importante para que a gente possa pensar em práticas de promoção da adesão à farmacoterapia. Aqui no município de São Paulo, especificadamente, temos utilizado alguns elementos, dentre eles alguns com tecnologias muito simples, né, voltadas e que foram co-criadas até por meio do Design Think, com algumas parcerias, e destaco aqui a parceria com a Fundação Novartis, acredito que a Yara deve estar por aqui também, que é uma grande parceira, que juntamente com os profissionais desenvolveram algumas tecnologias
pensando na facilidade do dia a dia e de acordo com o perfil de cada paciente. Então, aqui no município foi bem interessante, uma parceria com a Fundação Novartis, liderada pela Yara Baxter, foi feito um combo, e isso é muito legal, um combo de estratégias de adesão ao tratamento. Porque o que a literatura nos mostra é que não existe uma estratégia única que é bem-sucedida. As estratégias mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem conciliar estratégias de acordo com o perfil de cada usuário. Então, o idoso, por exemplo, para o jovem, desculpa, a gente pensou num cartão de hábito, que ele pode levar na carteira, onde ele tiver, uma facilidade de acesso. O idoso já é diferente, o idoso já tem uma questão mais específica, visual, de identificação dos medicamentos, que é difícil. Então, ali a gente já pensou num calendário posológico mais lúdico, com caixinhas organizadoras, tudo isso de forma bem prática. E com relação à inteligência artificial, existem já algumas ferramentas que têm contribuído. Eu quero destacar aqui uma que é muito interessante e que a gente tem vivenciado aqui no município de São Paulo, que é a questão da tradução daquilo que está na prescrição para o entendimento do usuário. Então, aqui no município, por exemplo, nós temos uma experiência muito exitosa, onde nós temos um número significativo de pacientes crônicos que não são alfabetizados. E eles têm dificuldade de compreender aquilo que está na prescrição. Então, foi desenvolvido, né, por meio da inteligência artificial, uma ferramenta com QR Code, onde essa ferramenta, ela, através do QR Code, ela lê a prescrição para o usuário e, através disso, são feitos algumas unitarizações, né, dos medicamentos utilizados para esses usuários com dificuldade de alfabetização conseguir saber como utilizar esses medicamentos. É algo muito interessante, vai ser publicado logo mais e que está sendo utilizado. É um dos exemplos frente a vários outros exemplos que a inteligência artificial pode nos ajudar hoje em dia, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, Felipe. Muitíssimo obrigado, viu, pela clareza aí nas respostas e por dar esse auxílio aí, né, diante daquilo que é esse grande cenário que a gente vem enfrentando. Tem algumas perguntas aqui agora para o professor Eugênio. A primeira é viável escalar o modelo de atenção às condições crônicas para todo o Brasil, incluindo em municípios do tamanho de São Paulo e em outros com baixíssima população, ou há barreiras que podem dificultar a sua implementação em algumas regiões? Outra pergunta, professor, não há como, o Ronaldo diz, né? Concordo com o Eugênio, não há como oferecer uma atenção de qualidade sem tempo suficiente de avaliação e sem um cuidado integrado. Mas como combinar isso com um sistema que prioriza a linha de produção e não a atenção à pessoa? E, se possível, se eu puder responder uma terceira pergunta, professor Gênio, parabéns pelo modelo apresentado, é realmente inspirador. Gostaria de aprofundar um ponto que mencionou. O senhor poderia compartilhar quais tecnologias ou ferramentas tem utilizado para realizar o monitoramento em tempo real dos pacientes de alto risco? Então, são essas três perguntas, se eu puder nos responder. Primeira pergunta é sobre escalar o sistema. Bom, então a gente tem, eu sou consultor do CONAS, nós temos um projeto que chama-se Planificação da Atenção à Saúde. Ele já tem 20 anos, então não é, e passou por 10 gerações, né? Então nós estamos na 10ª geração. E esse projeto, hoje ele está em 1.800 municípios, ele está em cento e tantas regiões, né? Macro-regiões. Ele está em 10.000 unidades básicas de saúde, está em 100 centros de especialidade. Quer dizer, então, não é um projetinho piloto, não. Certo? Vou dizer que é tudo uma maravilha, mas então, nós temos projetos com muito sucesso, por exemplo, na região de Caxias, são 7 municípios, dos quais 5 são os municípios do pior decil de IDH municipal no país, tá certo? Então, os resultados são muito importantes. Como é que a gente faz essa escalação, a escalagem? Então, o modelo, essa proposta pressupõe uma ruptura. Então, foi feito, né? Originalmente, então, faz, né? Um momento de análise situacional, depois você faz um momento de ideação, depois você faz um momento de construção de novo conceito, faz a prova de conceito no campo, e aí você passa a fazer uma
uma escala maior, né, a partir, né, de uma unidade que inicialmente é uma unidade laboratória, depois ela se transforma na unidade formativa e você vai fazendo tutores que vão ali, vão expandindo. Então, eu acho que e por isso permite a gente chegar a essa escala tão grande que temos hoje, né? Não, é o seguinte, o pressuposto aqui desse modelo, quer dizer, não é o modelo é uma das partes de um processo de intervenção ampla. A mensagem inicial que eu passei, e quero reiterar, é aquela do Menck escrita há 105 anos atrás. Não tem solução simples para problema complexo, certo? Então, essa coisa de dizer que, olha, eu vou chegar e vou, por onde eu começo, não, não. Se você não começa organizando a atenção primária à saúde, esquece, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Você vai fazer perder o seu tempo, certo? Então a gente começa com isso como problema complexo exige solução de problema complexo facilita muito o uso de metáfora. Então nós construímos a metáfora da casa, construir um sistema e construir a metáfora da casa, né? É, então, a gente tem todo esse processo organizado. Então, você vai chegar na atenção primária, né? Vai cadastrar todas as famílias, certificar as famílias por risco, depois pegar todas as pessoas com as condições que a rede prevê, depois vai, né? E aí você vai fazendo. Tem processos, né? Nós vamos construir a casa do evento agudo, a parede do evento crônico, a parede do cuidado farmacêutico, a caída. Então, e tudo intervindo com processos de trabalho. Tá certo? Então, isso leva um enorme tempo, tá certo? Um enorme tempo, você vai gastar aí um ano, etc. E depois isso. Então, eu tenho a impressão que essa, esse processo, agora, então, essa atenção primária à saúde, né? Então, que outro, segundo, depois nós vamos, então, a gente começa organizando a atenção primária à saúde, depois organiza a atenção até o centro de especialidades médicas, mas de um jeito completamente diferente. Não tem nada a ver com esse centro de fazer um médico atender consulta de 15 minutos, fazendo consulta, e as pessoas saem dali, entra na outra fila porque ele pediu o exame, né? Faz o exame, quando volta para a consulta, enfim. Não, é um sistema completamente diferente, né? Status de risco, primeiro, atenção primária dá conta de 85% de todas as pessoas com diabetes, hipertensão e doença crônica que tem. Isso não tem que ir ao especialista. Se eu for ao centro de especialidade, quem está lá dentro? Quem que está na fila? A fila do SUS muitas vezes é uma mentira. Quem está na fila do SUS? É a pessoa de baixo risco, médio risco. E tinha que estar com a atenção primária. Então, você faz nós temos um modelo PASA, né, que é uma reconcepção e que a gente quer do especialista não é fazer consultinha de 15 minutos, não. Ele vai fazer sobretudo, né, supervisão clínica da atenção primária à saúde, é, matriciamento, né? Então, e esses trabalhos, você tem que corre é um plano de trabalho, um plano de cuidado, né? Então, Perfeito, professor. não Obrigado tem pela. saída rápida. Não. Se quiser, Perfeito, eu estou professor. vendo aqui que tá aqui entre os participantes está a Meline lá, que coordena a, a, a revolução, porque a palavra revolução que fez, está Sim. sendo feito lá em Uberlândia, ela pode falar como é que faz, como é que eu faço lá. E o que eu estou. Perfeito. Acho que é isso, né? É um modelo que é implementado em vários lugares e com as particularidades de cada território, né? Acho que o principal é esse ponto, é entender que quando a gente pensa no modelo, a gente pensa na singularidade também, né? Daquela população, daqueles profissionais, mas a gente conseguir juntar tudo isso e conseguir concretizar este processo ali no dia a dia das equipes, no dia a dia dos pacientes. Obrigado pela fala do senhor. E aí eu já queria pegar até um gancho nessa fala, já perguntando
para a doutora Débora, né? Diante de tudo aquilo que a senhora trouxe, né, dos indicadores, de todos esses dados que nos mostra de fato, né, tudo aquilo que tem nos puxado para essa diferenciação daquilo que a gente pactua enquanto país para a meta até 2030. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, né, nessa magnitude, e é principalmente a gente quanto profissional, e aí olhando para esses indicadores, a gente pode pensar, nossa, mas é algo de fato que se torna quase que inviável quando a gente pensa, né, nesse processo. Então, tudo aquilo que é mudança de estilo de vida, então, quando a gente tira relatórios, parece que a população tem adoecido de forma a cada ano mais frequente. Então, como que a senhora olha para todo esse cenário e aí pensando, né, nessa lógica daquilo que a gente pode fazer enquanto ação, e aí pensando tanto nos profissionais quanto na gestão, o que que a senhora teria para dizer, né, para nos complementar nesse processo? É claro, olhar para os indicadores é preciso, olhar para esta população que de fato está adoecendo, para os jovens que estão tendo um aumento no consumo de álcool, tabaco, todos esses processos, principalmente voltados à indústria. Mas como que a senhora poderia nos dizer e comentar sobre essa questão? O que que a gente precisa fazer, né? Tanto no campo de gestão, claro, pensando tudo aquilo que a gente falou de forma tripartite, pactuações enquanto município, estado e gestão federal, mas também pensando nas equipes que muitas vezes não fazem alguma ação porque pensam, nossa, mas isso aqui não é função minha, isso aqui já é função de um outro ente, né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse processo, por gentileza. Bom, primeiro eu gostaria de destacar que é possível, sim, atingir metas, né? Precisa de muito trabalho, políticas públicas, né? Investir na gestão, e muita clareza também de quais seriam os focos, né? Eu acho que, inclusive, num primeiro momento, nós teríamos muita capacidade de atingir essas metas até 2015. Mas, enfim, eu destacaria, em primeiro lugar, não é uma questão de decisão individual, né? Estilos de vida, né? Assim, não é uma definição individual. Depende de políticas públicas, né? O que a gente está dizendo aqui, que essas metas, elas dependem, né, de políticas públicas, de promoção, de prevenção, de articulação intersetorial, né? Dr. Kalash destacou aqui a importância, né, da integração, não é só o setor saúde, né? E todas as evidências apontam também a importância dos determinantes sociais, né? O país enfim, tem inúmeras desigualdades sociais, né? Investir, né, na redução, né, em políticas públicas de proteção social é fundamental para que a gente possa avançar. E na capacitação dos profissionais, né? Então, o doutor Eugênio colocou aqui, né, a doutor Soster, é muito importante. Nós temos que ter uma atenção primária, né, com grande investimento, né, com grande clareza do que fazer, investir em protocolos, em capacitação, em acesso, né, a medicamentos, né? E em toda a rede, né? A rede precisa ser organizada, a atenção primária sozinha, ela, né, ela não faz voo solo, né? Precisa de toda a articulação dos especialistas, né? E acho que a gente está entrando também numa discussão muito importante, que é a questão dos determinantes comerciais, né? Então, de fato, né, a pressão das indústrias para que a gente possa, inclusive, desregulamentar o que já avançamos, né? E é muito criminoso, né? O que está sendo feito em relação ao tabaco, por exemplo, né? A tentativa de aprovação do vape, né? As fake news em mídias sociais, né? Então, de fato, nós assistimos agora todo o debate, né, em relação à reforma tributária, a tentativa, né, as propostas técnicas, né, baseadas em evidências, como diz o Cristiano Soster, né, até o que precisamos taxar, né? Precisamos taxar álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados. Essa semana nós fomos inundados aí pela Folha de São Paulo, pelo Alto, um trabalho muito importante que foi feito, mapeando os interesses, por exemplo, das indústrias, dos lobbies, junto aos deputados, né? Foram levantados milhares de documentos e nós vimos assim o interesse
aí, por exemplo, do lobby dos ultraprocessados, né, para incluir o pão, né, assim, na cesta de, né, o pão industrializado na cesta de alimentos básicos, né? O lobby tentando não taxar álcool, não taxar tabaco, não taxar refrigerantes, né? É muito forte, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita clareza de que isso opera no cotidiano e opera também em medicamentos, nas parcerias público-privadas, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita clareza na direção de políticas públicas integradas, na capacitação de profissionais. Então é preciso reverter, é preciso acelerar. Enfim, eu acho que há muito a ser feito, né? Mas investir em focos, né? Por exemplo, na redução do tabaco, na taxação do tabaco, é fundamental e frear todos esses interesses aí contrários à defesa da vida, né? Acho muito importante. Perfeito, doutora Débora. E aí a senhora ia trazendo, né? Eu ia lembrando aqui de algumas vivências que a gente ia tendo, né? Enquanto, principalmente na época onde eu estava atuando mais voltado na Secretaria de Atenção Primária, e a nossa discussão era sempre essa, né? Como que a gente vai dizer que, eu preciso falar de um exemplo, alimentação saudável, sendo que esta pessoa, quando vai, talvez numa feira, o que ela vai comprar ali, talvez de uma alimentação saudável, é muito mais caro do que quando ela vai comprar um alimento industrializado, um alimento ultraprocessado. Então, de fato, né, eu acho que é isso, é uma luta coletiva onde todos, né, e aí eu acho que não só a área saúde, né, pelo contrário, mas o envolvimento de outros componentes, o envolvimento de outras esferas do governo também são primordiais nesse processo, né, porque a gente não consegue falar só enquanto saúde, mas eu acho que tem todo um envolvimento também de outros entes para que essa discussão ela possa acontecer e que ela seja eficaz, né? E aí, pegando também um pouco de todo esse processo, eu queria ouvir de você, Cristiano. Eu tive a oportunidade de estar agora junto com vocês aí no COSEMS da Bahia e perceber quantas experiências, né? E quando a gente olha para um território, a gente percebe esse território vivo, quantas experiências de gestão, quantas experiências que a gente vai percebendo que fazem sentido naquele território, mas como que a gente poderia, né? E aí, na sua visão enquanto gestão, conhecendo a particularidade de cada município no território de vocês, o que você acha que a gente ainda precisa para que essas experiências elas façam sentido de forma nacional, né? Então, é claro, existe uma particularidade de cada território, existe uma vivência específica ali daquele território, mas como que você acha que a gente precisa ainda avançar nesse processo para que aquilo que está dando certo, um exemplo, como o Felipe muito bem trouxe, São Paulo é um exemplo de sucesso em várias coisas, mas existem talvez ainda algumas fragilidades em outros pontos, porque se a gente está falando de uma grande metrópole, mas como que a gente pega experiências, por exemplo, que estão dando certo em São Paulo e que podem dar certo talvez em Salvador, que é capital, ou numa, né, um município pequeno. Então, como que você consegue perceber isso para que a gente, né, tenha essa escalada nacional dessas coisas que têm dado certo hoje no nosso território? Então, Fernando, eu acho que esse é um desafio de análise, né, anterior. E aí, análise, o que a gente tem de mais, digamos, palpável é a epidemiologia, né? A epidemiologia ela vai orientar, inclusive, a gente. Não é por acaso que são indicadores, né? Eles indicam, né? E ter eles como base para que a gente possa orientar as práticas ou as inovações é extremamente importante. Então, isso é uma base muito, muito, muito sólida. Para além disso, a gente precisa entender de que a nossa ação, para que ela possa ter êxito, para que ela possa fazer sentido, né, dentro do sistema de saúde, tem que ter um foco em como que essa prática ela vai qualificar a política, a ação, né, a incorporação, e ela possa ser incorporada para o sistema único de saúde. Então, acho que isso é importante, para que ela não seja só uma experiência bonita, só uma experiência onde todo mundo vai aplaudir, vai ganhar um prêmio. Eu acho que isso é algo que precisa tá imbuído. E ela precisa também, essas experiências, elas precisam ter essa condição, essa plasticidade, né, de poder pensar os determinantes sociais, de poder pensar em como que essa experiência ela vai conseguir impactar
nos determinantes sociais, seja aqui na Bahia, seja no Ceará, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo. Então, isso é a plasticidade que tem. E aí, só trazendo um gancho aí, o professor Eugênio de Lassa, né, traz a questão da planificação. E a planificação foi isso, ela foi se moldando, inclusive, com base na evolução da política pública, sempre reforçando o aspecto da atenção primária e sempre buscando entender as realidades locais. Então, isso acaba sendo interessante. Por isso que são 10 anos, né, de um projeto que trouxe, inclusive, sentido, né, para a atenção primária de muitos municípios. Perfeito, Cristian. A gente vai precisar encerrar só por causa do nosso tempo para as outras atividades, mas queria agradecer muito você e todos os painelistas, Felipe, Débora, professor Eugênio, doutor Alexandre também que esteve junto conosco aqui. Eu acho que foi uma mesa muito rica, né, onde conseguimos ter estes cenários diversos e agradecer muito a participação de vocês e de todo mundo que participou aqui deste nosso painel. Excelente, muito obrigado, Fernando, pela condução, muito obrigado aos panelistas, Felipe, professora Débora, professor Eugênio, Cristiano, né, que têm sido parceiros aí do Fórum CCNTs já há muitos anos, né, o Cristiano, que é membro da nossa comissão consultiva desde o início do Fórum CCNTs, a professora Débora também, que já participou de inúmeros encontros do Fórum CCNTs, contribuindo demais com tudo que a gente tem aqui levado de informação, né, e nos inspirado com todas as publicações que ela faz, que o grupo dela desenvolve, os estudos que o grupo dela desenvolve, e hoje em dia tantos profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais que participam ativamente do Fórum CCNTs, liderando diferentes grupos temáticos dentro do fórum, nos auxiliando no desenvolvimento de diferentes materiais, né? Então, esse é sem dúvida, né, o grupo aqui reunido nesse painel, um grupo muitíssimo especial para nós. Muito obrigado pela presença.